Salve, salve! Vamos lá, vamos a mais um dia de alegria, mais uma aula muito legal na qual analisaremos mais uma prova da Fundação Sergipe Rio. Repare aí, Eletrobras, prova de nível superior realizada em 2023, prova recente com 15 questões. Até então fizemos análises de provas com 10 questões, né, que é o que a Sergipe Rio costuma fazer, como sói acontecer nas provas da Sergipe Rio. 10 questões, nesta melhorou em 15, mas o ideal mesmo é prova com 40 questões, né, para começar a brincadeira. Prova com menos de 40 questões de língua portuguesa não é uma prova confiável, não é uma prova que pode ser levada a sério. Com 15 questões, essa prova da Eletrobras trouxe texto, trouxe questões de concordância, questões de pontuação, aquilo que a gente já está acostumado a ver nas provas da SESC Gran Rio, significação de vocábulos dentro do contexto, é isso, né? Uso de conectivos, os assuntos que a banca gosta de cobrar. E você vem, com certeza, você vem estudando, revisando, estudando mais um pouquinho, revisando outra vez, estudando de novo, revisando novamente, né? É isso que vai fazer com que você massifique os conceitos da nossa deliciosa língua portuguesa. Estou conferindo aqui enquanto falo se está tudo ok no nosso sistema. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou? Não. Acho que não, está tudo certo, né? Acho que sim. Modulou, sai bolinha vermelha acesa. Então vamos lá, vamos em frente a esta prova. Você já fez e viu que traz questões extremamente fáceis. Boa parte das questões são questões assim, vou pegar aí 15 questões, eu acho que mais 8 ou 9 são bem tranquilas. Inclusive tranquilas a ponto de, não sei se aconteceu com você, num determinado momento ou no outro você olhar assim, tá tão óbvio que deve ter alguma pegadinha que eu não estou percebendo aqui, peraí, vou reler. Não, não é possível que seja tão fácil assim. É, é fácil assim mesmo, tá? É óbvio assim mesmo. Então, pouquíssimas questões exigindo aí um grau de conhecimento da língua portuguesa muito elevado, uma capacidade muito absurda de compreender e interpretar textos, não foi o caso. Bem tranquilo, um texto enxuto, 4 parágrafos, se não me engano, de um texto bem objetivo, né, quase que expositivo, mas enfim, tem um teor argumentativo também, bem tranquilo, não dá nem para reclamar, hein? Então vamos lá, prova de nível superior da Eletrobras, começando com a leitura do texto, vamos ver se está tudo direitinho aí, acho que sim, aqui no retorno, parece que está tudo certo. Entulho eletrônico, 2 pontos, risco iminente para a saúde e o ambiente. Não tem nada a ver, a banca não perguntou o que eu vou falar agora aqui, ou perguntou, nem lembro se tem uma pergunta sobre isso. Mas esta palavrinha aqui, ó, ela gera uma certa preocupação. Muitas pessoas usam errado, usam inadequadamente a palavra eminente quando querem fazer referência ao que está perto de acontecer. Então, quando se usa i com i, iminente, com izinho no início, iminente, significa que é algo que está muito perto de acontecer. Por exemplo, anote aí, sua aprovação está iminente, é iminente. Sua aprovação no concurso público é iminente, ou seja, sua aprovação está perto de acontecer, sua posse, melhor do que a aprovação, a posse, sua posse num cargo público é iminente, hein? Ou seja, está perto de acontecer. É claro que esse perto, né, tem um quê aí de indefinição. Você pode usar, por exemplo, o rebaixamento daquele time é iminente. O time está lá na rabeira da tabela, né, na zona do rebaixamento, no Z4. Então faltam poucas rodadas para acabar. Pensa aí num time que costumeiramente ocupa essas posições, de vez em quando frequenta a segunda divisão. Pensa aí num time. Já imaginou qual é, né? Então, ó, esse time está na iminência de rebaixamento. Iminente, que está perto de acontecer. Eminente com E, a gente usa para fazer referência a uma pessoa ilustre. É muito satisfatório contar com a colaboração do eminente escritor fulano de tal, ou seja, é um escritor ilustre, reconhecido pela sociedade, querido, renomado, aí é eminente com E. Legal? Então, risco iminente para a saúde e o ambiente. Vamos lá, vamos ler o texto para entender que risco é esse. Já falou ali, entulho eletrônico, né? Mas vamos ler o desenvolvimento dessas ideias aí. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lixo eletroeletrônico,
São, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência, perspectiva ou programada, e impossibilidade de conserto, são descartados pelos consumidores. Então, a primeira declaração, a primeira afirmação, o tópico frasal, dá conta dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, e aí a banca, entre parênteses, diz que isso, entre parênteses, né, diz que isso é lixo eletroeletrônico. São, por definição, então, é um começo conceitual, né? Produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência, e essa obsolescência pode ser perspectiva ou programada, e impossibilidade de conserto, são descartados pelos consumidores. Tópico frasal bem tranquilo, né? Os exemplos mais comuns, ó, direto ele vai para uma exemplificação. Os exemplos mais comuns são televisores, equipamentos de informática e telefonia, mas a lista inclui eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automoção e controle. Então, tópico frasal, uma declaração com uma pegada de conceituação e dois elementos aí que geram, né, o problema discutido: obsolescência, que pode ser perspectiva programada, e impossibilidade de conserto. Ok, tranquilo, né? Não vi nada assim muito absurdo nesse parágrafo. Vamos ao 2. Obsolescência programada, como ele fez uma perninha ali em cima, né, programada e perspectiva, ele vai explicar. A programada é a decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo. Alguns dicionários, quando escrevem lá a palavra, quando colocam a palavra obsoleto, logo depois colocam entre parênteses o "é" com acento agudo. Já viu isso? Está lá, obsoleto. Aí entre parênteses no final, "é" com acento agudo, para a gente pronunciar obsoleto. Os dicionários indicam que essa é a pronúncia. Olha, por mais que isso esteja em alguns dicionários, por mais que os renomados conhecedores da língua portuguesa digam para a gente, olha, o certo é obsoleto, é constrangedor falar assim, né? Então eu vou falar obsoleto mesmo que os dicionários, alguns, né, recomendem esse "é" aberto, porque é muito constrangedor falar obsoleto. Provavelmente falando obsoleto você desliga o vídeo, vai fazer outra coisa e vai reclamar com o curso. Pô, botar no professor que fala estranho, que fala outra língua, não fala português. Então vamos de obsoleto mesmo, né? Porque obsoleto não dá não. Então, a programada é a decisão intencional de fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto. Já, olha que maneira interessante de fazer contraponto, né? Não, ponto. Já, você faz uma posição com já. Já a obsolescência perspectiva, sabia isso? Que tem a programada e a perspectiva. O que é perspectiva? É uma forma de reduzir a vida útil de produtos ainda funcionais. Nesse caso, são lançadas novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças funcionais, dando à geração em uso aspecto de ultrapassada, o que induz o consumidor à troca. Então, num caso, no primeiro ali, na programada, o produto não funciona. A funcionalidade dele cessa, começa a ficar. O carro não pega mais. Né? O carro não pega mais. Bate, as operações lá, as ferramentas não funcionam, então o carro não anda mais. Beleza? No outro caso, não é isso. Outros mais novos são lançados com mais recursos, com mudanças no funcionamento. E aí você olha para o seu, olha para o mais novo e pensa, o meu já está ultrapassado. Eu quero aquele ali que é mais novo. Tudo de que você precisa, você faz com o que você tem. Mas como no mercado há um outro mais novo, com mais recursos, você passa a olhar com desprezo, com falta de admiração, né? Aquilo que você já tem. Isso é muito comum, né? Na história da humanidade, né? O que tem não é valorizado, o que você, né? E você valoriza o do outro ou o diferente. Uhum. É isso aí que você está pensando. Então, obsolescência programada e obsolescência perspectiva. Beleza? Tranquilo esse parágrafo, né? Terceiro, o lixo eletroeletrônico é mais um desafio que se soma aos problemas ambientais da atualidade. Então, é mais um. São vários problemas ambientais, o lixo eletrônico é mais um. O consumidor raramente reflete sobre as consequências do consumo crescente desses produtos, preocupando-se em satisfazer suas necessidades. Não vamos apedrejar porque nós somos assim, né? Eu estou lendo isso assim, você que está me ouvindo é assim, a gente realmente não está muito preocupado com as consequências de nada. A nossa sociedade é muito hedonista e faz tudo pelo prazer.
imediato, né? Afinal, eletrônicos são tidos como sinônimos de melhor qualidade de vida. Sim, se você tem os equipamentos mais avançados, mais modernos, em tese você tem mais qualidade de vida. Essa é a mentalidade, essa é a ideia, né? Quanto mais você tem, melhor você é, assim que a sociedade enxerga as pessoas. E a explosão da indústria da informação é uma força motriz da sociedade, oferecendo ferramentas para rápidos avanços na economia e no desenvolvimento social. O mundo globalizado impõe uma constante busca de informações em tempo real e a sua interação com novas tecnologias traz maiores oportunidades e benefícios, segundo o estudo da ONU. Tudo isso exerce um fascínio irresistível para os jovens. Sim, os jovens querem, né? Essa coisa do celular mesmo, né, que é lançado enquanto o outro dá conta, seduz bastante os jovens, ainda mais que eles se comparam muito. Olha isso que eu falei agora, né? Seduz os jovens, ainda mais que eles. Eu me excluí do grupo, né, rapaz? Olha como ato falho, né? Ou então é reconhecimento mesmo, né? Que pena, né? Ah, não, eu sou jovem ainda, que isso? Não, eles não. Nós. Então, nós, jovens, nós, é, síndrome de Peter Pan, né? Nós olhamos para os produtos mais avançados e gostamos e desejamos adquirir aquilo ali. E também nos comparamos muito, né? Eu posso nem estar muito interessado, mas o grupo com o qual eu convivo, a minha rede, todo mundo tem. Pô, todo mundo tem iPhone, eu vou ficar com Android. Aí pega mal, vou ter que ter um iPhone também. É mais ou menos assim que funciona, né? Registre-se que eu tenho Android. Android só, né, eu nunca tive iPhone e nem pretendo ter. Não, nem pretendo ter, mentira, mas assim, tô satisfeito com Android, tô satisfeito com Android. Aí já aconteceu isso comigo, né, de estar num lugar assim, todo mundo com uma maçãzinha ali, aí nessa hora você fica... É igual a sala de professores com professores do direito. Professor lá de direito penal, direito administrativo, aí os caras ficam combinando férias em Ibiza, Cancún. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar que eu vou para Iguaba? Ah, é constrangedor. Então, é isso aí, a questão da comparação, da sedução. O último parágrafo, dois aspectos justificam a inclusão dos eletroeletrônicos entre as preocupações da ONU. Então, ele vai fechar o texto mostrando aqui dois aspectos que justificam a ONU estar preocupada. Primeiro, as vendas crescentes, em especial nos mercados emergentes, inclusive o Brasil, e a presença de metais, ó, as vendas crescentes e a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes, trazendo risco à saúde e ao meio ambiente. Segundo a ONU, são gerados hoje 150 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico por ano, e esse tipo de resíduo cresce a uma velocidade de 3 a 5 vezes maior que a do lixo urbano. Repare então que é um texto muito simples, porque ele apresenta uma questão no início, um problema, divide ali dois modelos de obsolescência, esclarece a diferença entre os dois. A seguir, mostra que os jovens, nós jovens, contribuímos, né, para o problema porque somos seduzidos facilmente pelos equipamentos eletrônicos, associamos isso à qualidade de vida melhor, busca pela informação, então quanto mais moderno o aparelho, mais informação eu consigo em menos tempo. E aí a preocupação da ONU no final, com as vendas crescentes e com a presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes. É isso, basiquinho, tranquilinho, nada muito complicado. Questão número 1. Em seu desenvolvimento temático, depois de se referir ao estudo da ONU sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado, o texto desenvolve a ideia de que, então, olha só, olha, essa questão, ela não é assim uma questão que vai demandar competências muito complexas, elucubrações para distinguir, perceber o que o texto diz. Não, olha só o que ele fala. No seu desenvolvimento temático, vamos botar no corpo do texto ali, enquanto ele desenvolve, depois de se referir ao estudo da ONU sobre a função das novas tecnologias no mundo globalizado, o texto desenvolve a ideia de que, então eu vou procurar a parte desse da ONU. É até fácil achar porque é uma sigla, né? Está em caixa alta, está em letra maiúscula. Então eu acho rapidinho o estudo da ONU, que está aqui no caso, ó. Está aqui, ó, estudo da ONU. Então a minha resposta tem que passar por algo que vem depois disso. Ele cita aí, ele desenvolve, ele menciona, ele faz referência ao estudo da ONU. Tudo isso exerce um fascínio irresistível para os jovens. O que ele vai falar depois?
Dois aspectos justificam a inclusão dos eletroeletrônicos entre as preocupações da ONU: as vendas crescentes e a presença de metais e substâncias tóxicas. Então, galera, olha só. Vamos lá. Letra A, a obsolescência programada. A obsolescência programada está lá no início. Olha o enunciado, depois de se referir. Então é só. Sabe aquele caça-palavras? Que não sei se você conhece, claro, né? Caça-palavras, você tem que ficar caçando. Tem lá a palavra aniversário. Aí você tem que. Onde é que está aniversário? Você fica procurando. É só procurar. Onde é que está a referência ao estudo da ONU no texto? Ah, está aqui. Depois de. Então você não vai considerar o que a banca oferecer que vem antes. A obsolescência vem antes. Letra B. Presença de metais e substâncias tóxicas em muitos componentes provoca riscos à saúde e ao meio ambiente. Não foi isso que ele falou aqui? Aqui. Aqui. É simples, hein? Não é difícil, não. Presença de nananana, trazendo risco à saúde. Inclusive a banca faz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, nem faz paráfrase. Nem usa outros substantivos para tentar confundir você. É literal mesmo. Depois que citou o estudo da ONU, falou disso. Ou não falou? Claro que falou. Vamos lá. Então é tranquilo, hein? É tranquilo achar ou resolver esse tipo de questão, tá? Olha a letra C, galera. Eletrodomésticos, equipamentos médicos, brinquedos, sistemas de alarme, automoção. São a lista que ele usa lá no início para exemplificar o que vem a ser, né, esses produtos aos quais ele está se referindo como produtos atrelados ao tema. AD, o lixo eletroeletrônico é formado por resíduos de equipamentos. Não está depois. Os consumidores preocupam-se em satisfazer suas necessidades. Não está depois. Então, assim, aquilo que eu falei quando a gente começou a conversa, né? Começou a aula. Pode acontecer de você bater os olhos numa questão como essa e falar assim, pô, não é possível. Não, é essa obviedade mesmo? É. Depois de, depois de se referir à ONU, estudo da ONU, ele desenvolve que ideia? A banca me dá opções que trazem fragmentos, trechos, para usar o que eles usam muito, né? Excertos, anteriores ao estudo da ONU. Então não dá para errar uma questão como essa, não dá. Sinceramente, seja sendo generosa, e você não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Aproveite a generosidade da banca. Número 2, com base no conteúdo desenvolvido na sua forma de apresentação, conclui-se que o texto tem um objetivo dentro. Então, após a leitura, você estabelece uma conclusão. Esse texto foi produzido com uma finalidade, com um objetivo. Qual foi? A. Analisar de forma crítica as soluções dos governantes. Soluções. Se você me disser onde é que o texto discute isso, analisa criticamente soluções dos governantes, não há isso no texto. Pelo amor de Deus. Há uma preocupação da ONU, um estudo feito é uma preocupação. Soluções dos governantes, não. Apresentar ao leitor propostas para reduzir os efeitos do entulho eletrônico sobre a humanidade. Você viu alguma proposta no texto? Eu não vi. Você viu? Não vi. C. Descrever características dos produtos eletroeletrônicos considerados obsoletos no mercado. Não, ele não descreve características dos produtos eletroeletrônicos considerados obsoletos. Ele explica o que é obsolescência programada e o que é obsolescência perspectiva. D. Conscientizar o leitor dos perigos relacionados ao excesso de produtos eletroeletrônicos no meio ambiente. Claro, né? É um texto que visa conscientizar porque mostra que aquilo que é objeto de adoração, veneração, idolatria e consumo excessivo polui. Queiramos ou não, gostemos ou não dessa verdade, é assim. Então a gente está idolatrando, está consumindo, está desejando, está gastando dinheiro em coisas que comprometem o meio ambiente, na produção, no descarte, até no uso. Então, letra D. E letra E, relatar episódios que sirvam como exemplificação dos conceitos científicos discutidos. Claro que não, o texto não é um texto canalizado, voltado para discussões científicas muito aprofundadas, conceitos científicos, é um texto bem acessível. Número 2, letra D. Tranquilíssimo. 3. A obsolescência perspectiva é definida no texto como. Então, não, vamos lá, vamos voltar. Vão voltar, como o pessoal fala. Vão voltar. Obsolescência perspectiva, está aqui, ó. Forma de reduzir a vida útil de produtos ainda funcionais. Lançamento de novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças funcionais, dando a geração em uso, ou seja, os aparelhos que estão ali sendo usados, aspecto ultrapassada, o que induz o consumidor à troca. Eu até falei aqui, né? Você tem, está te servindo, mas como saiu um novo, você acha que o que você tem já não serve mais. Isso é obsolescência perspectiva. Muito bem. Vamos lá. Então,
3. Que é isso? É definida como decisão internacional de fabricar um produto que se torna obsoleto após um determinado tempo para condicionar a compra de outro. Uma coisa é ele de fato se tornar, outra coisa é vir uma geração mais nova e dar a aparência do que você tem de ultrapassado. Então, essa de se tornar obsoleto, de fato se tornar obsoleto, quem está falando isso, né? Um produto que se torna. Então, se ele se torna obsoleto, é perspectiva, é obsolescência programada. A obsolescência em perspectiva, o produto não fica. Ele ganha a aparência de, porque veio uma geração mais nova. B. Redução da vida útil de um produto funcional pelo lançamento de novas gerações com aparência inovadora e pequenas mudanças. Bem, aqui é uma paráfrase do que o texto diz. Letra C. Retirada do mercado de peças de reposição. Não tem nada disso no texto. Letra D. Descarte de aparelhos eletrônicos pelos consumidores por impossibilidade de conserto. Não, aí já é outra, né? E aumento na produção de resíduos tóxicos devido à produção desenfreada de lixo eletroeletrônico composto por metais pesados. Bem tranquilo. Se for voltar ao texto, ler com boa vontade, não erra, não. Nem fazendo força para errar vai conseguir. 4. No texto, os dois primeiros parágrafos estabelecem entre si a seguinte relação. Vamos lá, vamos voltar aos dois primeiros. É sempre bom voltar. O primeiro. Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência, e impossibilidade de conserto, são descartados. Na verdade, a obsolescência é uma coisa e impossibilidade de conserto é outra, né? Ele faz uma distinção. Os exemplos mais comuns são televisores, Então tem uma declaração conceitual, uma divisão em dois grupos, obsolescência e impossibilidade de conserto. A obsolescência, por sua vez, se subdivide em programada e perspectiva, e alguns exemplos. 2. A obsolescência programada é já a obsolescência perspectiva é Qual é a relação desse segundo com o primeiro? Vamos lá. É isso que ele está perguntando, não é? No texto, os dois primeiros parágrafos estabelecem entre si a seguinte relação: apresentação de problema e definição de conceito. Claro, ele apresenta o problema e define o que é a programada e o que é em perspectiva. Mas não poderia ser a B? Definição de termos e exemplificação de problemas. A definição de termos vem no segundo, galera, quando ele fala da programada e da em perspectiva. Quando ele fala lá no início dos lixos, ele até dá um conceitozinho, mas ele não define termos. Ele dá um mini conceito ali, ele é didático para falar dos lixos, né, eletroeletrônicos. E no segundo caso é que ele faz a conceituação, né, que ele define. Tese, letra C, tese de desenvolvimento de argumentos. O segundo parágrafo não é argumentativo. O segundo parágrafo é um parágrafo de conceituação, de estabelecimento da diferença entre obsolescência programada e obsolescência em perspectiva. D, situação hipotética e comprovação por evidências. Não tem nada disso. E relato de caso e explicitação de motivação. Até pelo cardápio que a banca oferece, facilmente você marca a letra A na número 4. Então, temos até agora 4 questões sobre o texto. Uma que é uma questão de localização só. Não precisa ser perito em compreensão textual, ser um mestre em análise do discurso. Só pegar lá. Depois do que a ONU afirma, o texto diz o quê? Vai lá na linha do depois do que a ONU afirma, estuda a ONU e vê o que o texto diz. Tranquilo. Na outra, vamos voltar aqui. Na outra era o quê? Objetivo do texto, proposta, inclusive pelo cardápio oferecido também é fácil chegar ao gabarito, né? Uma conscientização por conta dos riscos, né? Que o excesso de lixo de produtos eletroeletrônicos, o risco que isso causa. Uma das definições de obsolescência, existem duas no texto, ele pergunta o que se refere a uma delas, não é nada muito difícil, está no parágrafo 2, e a relação entre os dois primeiros parágrafos. Bem suave, galera, bem tranquilo. Aí, a gente já entra mais numa parte de semântica, o texto é usado como pretexto para testar o seu conhecimento gramatical, você já viu isso nas outras provas, e também a sua capacidade de detectar significados, sentidos de termos ou expressões dentro daquele contexto ali. Então a questão 5 diz assim, no trecho do segundo parágrafo, e aí vem o trecho reproduzido, fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto, nesse trecho, a palavra destacada pode ser substituída mantendo-se a mesma circunstância. Que é isso? De outras provas, em exercícios,
a gente fala de valor explicitado pelo conectivo, a relação lógica entre as orações, lembra? Estudou, porém não foi aprovado. Então você tem ali uma relação lógica de oposição, porque o porém evidencia isso, né? Os fatos, estudou, não foi aprovado. Eu sei que não é um bom exemplo para vocês, né? Mas enfim, é, o porém evidencia uma relação de contraste, aquilo que a gramática chama de oração adversativa. Então, é isso que a banca está solicitando aí. Circunstância, relação lógica. Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui para a gente fazer essa questão e fechar este bloco. Fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração. Está claro que uma coisa é feita com a finalidade de que a outra aconteça. A preposição para deixa isso claro. A fim de que é um para que é perfeitamente equivalente ao a fim de que. Eu vou escrever aqui para reforçar, para você ver e visualizar. Eu tirei o que porque tem um forçar ali depois, tá? Então, a fim de forçar. Pode ser, para botar o que, teria que mudar o verbo. O para, a preposição para, que indica a finalidade, é equivalente a fim de. E eu fiz questão de escrever para você perceber que esse a fim de é separado. Toda vez que você usar a fim de para indicar finalidade, intenção, propósito, desejo, vontade, é separado. E eu tenho visto muita gente errar isso em rede social, então, né, no Instagram, Face eu não entro mais, mas assim, em Instagram, lá no, agora é X, né, no antigo Twitter, X, a galera erra muito, inclusive jornalista, né, a fim de dar um descanso ao atleta, a fim de conceder a oportunidade de descanso ao atleta, o treinador resolveu poupá-lo na próxima partida. Então, um jornalista informando e metendo um afim junto, o sujeito é jornalista. Não deveria, né, escorregar, deslizar, escrever errado, como acontece, mas infelizmente acontece. E aí, é claro, né, você lendo o texto produzido por um jornalista, você não imagina que aquilo ali esteja errado, começa a visualizar aquilo e acaba internalizando e reproduzindo. A fim de, no sentido de finalidade, desejo, intenção, vontade, separado. Pô, estou afim daquela pessoa, separado. Não estou afim de viajar, separado. Tá? Não estou com vontade de, estou afim daquela pessoa, tenho desejo por ela, é separado, a fim de separado. E é isso, né? Uma coisa é feita com o objetivo da outra, fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo. Com que objetivo? Com que finalidade? Com que propósito? Forçar o consumidor a comprar uma nova geração. Qual é das 5 opções? Qual é aquela que traz essa ideia, que mantém essa circunstância? Evidentemente, letra A, de modo a. Você faz uma coisa de modo a levar a pessoa a fazer outra. Ou seja, você faz aquilo ali e a finalidade é levar a pessoa, né? Estacionei o carro perto de modo a facilitar o transporte da mercadoria. Ou seja, com o objetivo de. Não deixa de ter um viés de consequência. Muita gente me questiona isso. Alexandre, para mim não é finalidade. Para mim é consequência. Quando eu olho de modo A, é consequência. Eu estacionei perto, consequentemente fica mais fácil o transporte. E aí entra aquilo que eles falam, que eles chamam de valor subjacente. Inclusive já apareceu esse enunciado de questão. É o valor subjacente do conectivo. Quando você tem um termo que introduz uma ideia de finalidade, toda a relação de finalidade traz subjacente uma consequência. Claro, se você estuda com a finalidade de ser aprovado no concurso, a sua aprovação é uma consequência do seu estudo. Só que o que a gente precisa considerar é o seguinte: quando é consequência mesmo, o nome lá, oração consecutiva, a ideia de consequência, aconteceu, é factual. A finalidade pode não acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer X para obter Y, só que de repente eu não posso não conseguir. Algumas circunstâncias podem impedir que eu consiga. Então, finalidade mesmo. Tá? E o de modo A, ele introduz nesse caso uma ideia de finalidade, ainda que subjacente, num segundo plano, haja o valor de consequência. Tá? É comum você enxergar um outro valor, por exemplo, olha só, quando eu digo assim, acordou tarde e perdeu o voo. Acordou tarde e perdeu o voo, a perda do voo é consequência de ter acordado tarde. Claro que você também pode enxergar aí um valor subjacente de adição, ainda mais com a conjunção E. Foram duas coisas, ele acordou tarde e perdeu o voo. Um salta mais aos olhos, que é a consequência, uma coisa levou a outra. Então ele perdeu o voo, consequência de acordar tarde. Mas também tem um valor subjacente, secundário, de adição.
de modo A, então, passa essa ideia. Por causa de seria causa. Evidentemente, forçar o consumidor a comprar uma nova geração de produtos não é a causa de fazer o produto obsoleto, porque vem depois, né? Primeiro eu faço algo que vai ficar obsoleto ou não vai funcionar para depois o consumidor comprar. Então não faz sentido atribuir ao que vem depois um valor de causa. Na condição de uma coisa não é condicional, né? Uma coisa é feita para aquilo ali. Quando você diz assim, o estudo para ser aprovado não é a condição, né, para você estudar, até porque, de novo, né, ser aprovado vem depois, e a condição é um fato anterior. Né? Você primeiro faz aquilo ali que está condicionando para depois ter o resultado. Não funciona assim, não dá para inverter. Apesar de é contraste, não é o caso, e em vez de é substituição, o que também não é o caso. Então, número 5, letra A de amém. E vamos então encerrar este bloquinho. No segundo, a gente mata as questões pendentes, depois a gente faz da sexta à 15ª.